Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu vou falar mais um pouco com você sobre o livro Objeto. Em outro vídeo meu, eu já havia discutido um pouquinho sobre esse tipo de livro que muita gente desconhece. Normalmente, quem trabalha com literatura infantil, especialmente, mas também pode ser juvenil, adulta, mas predominantemente infantil, já tem uma noção sobre esse tipo de livro. O livro Objeto é um livro cuja materialidade extrapola e muito a noção convencional que nós temos do livro enquanto objeto. Então, aquele livro tradicional, né, com uma capa, pode ser quadrado, pode ser retangular, assim, as formas variam, mas basicamente o que é? É um material cuja interação permitida não é mais do que simplesmente virar as páginas para que o leitor possa acessar o conteúdo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O livro objeto, ele apresenta formas inusitadas, muitas vezes com recortes, com dobras, que nem aqueles livros de pop-up que quando a gente abre assim salta, né, uma espécie de escultura de papel, ou então tem umas abinhas que a gente puxa assim para revelar o conteúdo. Então o ponto alto desse livro justamente é a materialidade. Com esse tipo de materialidade, ele promove uma interação do leitor com o livro de uma forma muito diferente do que aquela a que nós estamos acostumados. E com isso, todo o processo de significação desse material é ampliada, justamente porque a intervenção do leitor ela é muito mais dinâmica, e com isso, com essa intervenção, ela também vai recrutando outras operações mentais desse leitor, que vai ampliar, então, as significações que ele vai aprender daquilo que ele está observando. Então, um exemplo de livro-objeto, um dos que eu trouxe hoje, é este livro aqui, Foronfonfon, que foi escrito por Ana Neila Torquato e foi ilustrado por Gisele Federizi, que é uma grande artista que nós temos aqui. Ela também é artista plástica, ela não apenas ilustra, mora aqui na minha cidade, tá? E super indico. Mas enfim, e por que esse livro aqui é considerado um livro-objeto? Já começa pelo formato que não é muito usual, né? Assim, retangular, né? Um tamanho menorzinho. E a gente já observa, assim, olhando pelas laterais, que ele tem esse formato aqui, ó, sanfonado. Eu já apresentei um livro sanfonado aqui para vocês, que é sobre os dragões, né? E, na verdade, sobre o dragão em si, né? E as várias formas que ele vai assumindo. E expliquei naquela ocasião o que era um livro-objeto. Então, hoje eu retomo esse ponto para dar mais uma ilustrada acerca desse material aqui, que é o livro-objeto. Então, a grande questão que é colocada aqui nesse livro é que existe um sapo que adora cantar e tudo mais, e ele tem um instrumento musical que é o favorito dele, né? Existe um instrumento que ele gosta de tocar e é o que ele mais gosta. Então a gente vai folheando as páginas, né? E aí é tipo um jogo de adivinhação. Então não só pelo manuseio do livro, que é um manuseio diferenciado, né? A forma que ele vai assumindo, embora eu vire as páginas, né? A maneira de articular essas páginas não é a forma convencional. A gente tem que ir adivinhando, né? Qual será esse instrumento que o sapo gosta de tocar. Então, aparecem vários animais, eu não vou mostrar tudo também, porque senão tira surpresa. Mas o primeiro que aparece é um patinho, tá? Que está segurando um pandeiro. Aí, será este pandeiro? Né? Então, qual é o instrumento que o sapo gosta de tocar? E aí vem as perguntas. E o patinho, não, este pandeiro é meu companheiro, respondeu o pato. Então, o livro todo vai com esse jogo de adivinhação, até que, no final do livro, a gente descobre qual é o instrumento que o sapo gosta de tocar. E vejam que aqui, pessoal, tá tanto a parte, né, que tem o texto verbal e as ilustrações, quanto o verso, apresentam informações sobre a autora, sobre quem ilustrou. O meu ainda é especial, porque eu ganhei com uma dedicatória da Gisele, da ilustradora, né, que eu adoro.
Então, este é um tipo de livro-objeto. Então, vejam que eu falei há pouco, né? Por que ele é considerado um livro-objeto? Ora, mas todos os livros não são objetos? Sim, todos os livros são um objeto, mas nem todos os livros são classificados como livros-objeto. Isso é uma categorização, né, de livros que nós temos, entre tantas outras. Então, assim, ele é um livro-objeto, então, pela forma, pela maneira como eu interajo com o texto verbal e as ilustrações, além de ter um jogo de adivinhação que vai complementando essas dobradas, né, e desdobradas de páginas. Então, este é um exemplo. E a própria capa dá vontade de a gente tocar, né? Dá para brincar que eu tô tocando, ó, piano ou teclado, seja lá o que for, né? Então, ele chama para uma interação física com o leitor. O outro exemplo que eu trouxe para vocês de livro-objeto é um livro que eu comprei numa viagem recente que eu fiz à França, que se chama Papillons, que, para quem não sabe, significa borboletas. Então, a capa já traz uma ilustração que remete a esse sentido, e o verso também. E por que eu estou falando que eu comprei numa viagem que eu fiz para a França? Eu já falei também em outros vídeos, e eu volto a reforçar aqui da importância de levarmos nossos filhos, nossas crianças a bibliotecas. Quer seja na nossa cidade, quer seja em outras, no nosso país ou em outros. Então, assim, esse costume de levar as crianças a livrarias físicas é bem importante. Pelo contato com os livros, pela exploração da variedade de acervo, porque a gente pode também com as crianças, com os filhos, né, ou seja quem for, nossos sobrinhos, nossos afilhados, manusear esses materiais, né? Então existe toda uma questão de ambientação que eu acho bem importante. Então, em cada um na sua cidade, aí seria bem legal procurar as livrarias assim que são mais recomendadas para exploração, especialmente desse acervo infantil e infanto-juvenil. Tem muita coisa legal sendo produzida para esse público. Então, assim, o que me chamou a atenção? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o título, e eu percebi que tinha essa sobrecapa aqui. Mas para a gente acessar o livro, é preciso que a gente remova essa sobrecapa. E aí, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma pessoa de costas, olhando, como se estivesse olhando para nós aqui desse lado, tá? E aí, quando a gente abre o livro, a gente vai ver o rosto, então, dessa mulher ou dessa menina. E do lado a gente tem uma borboleta, uma espécie de mariposa, tá? Essa parte aqui da borboleta, vejam, ela tem um recorte. De tal forma que quando eu viro esta página, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar tipos diferentes de borboletas, mas aqui onde havia aquele furo, ele vai coincidir com os olhos, vou voltar aqui, com os olhos da menina. Vejam, ela usa óculos, é outro detalhe, né, que pode ser explorado. E aí, quando eu abro, então, o que eu vejo aqui? Eu vejo essa borboleta como se tivesse pousado nos olhos da menina. E aí, eu tenho esse tipo de forma, como se fosse uma máscara, né, sobreposta ao rosto da menina. A gente não sabe se a borboleta realmente pousou ou se é o olhar dela que capturou essa imagem aqui. Tanto que ao lado a gente vê outras. Então, um dos sentidos possíveis é que ela esteja observando essas borboletas. E é desse jeito que ela enxerga, por exemplo, essas aqui. Seria uma especulação. Então, vejam, o grande lance desse tipo de livro, inclusive ele é um livro-imagem, porque ele não tem palavra, a não ser o título, é a única palavra que aparece. E ao mesmo tempo ele é um livro-objeto, por conta dessa interação que eu tenho aqui ao mover as páginas. E o mote do livro é sempre esse, a gente vai virando, ó. Veja que sempre é uma borboleta, aqui estão as anteninhas, né? E os olhos da menina capturados por esse furo vazado, que faz parte da borboleta.
Então, é um jogo de sobreposições, de tal forma que a gente fica assim pensando, poxa, mas afinal, será que as borboletas estão pousando uma a uma no rosto dessa menina? Será que é como ela está vendo essas borboletas? Ou será outra coisa? Então, o bacana, assim, é de entregar um livro desses, né, para algumas crianças e mesmo adultos, né? Esse é um material que pode ser explorado na classificação do livro, aparece de 3 anos em diante. Então, isso significa que de 3 até o infinito, qualquer pessoa pode explorar esse livro e ter muitas ideias acerca desse material, reflexões, né? Tanta coisa que pode vir até do próprio inconsciente da pessoa ao analisar essas imagens. E sempre ao lado a gente tem mais imagens, né, de outras borboletas. Aqui do lado também a gente tem vazado, tá? Depois vocês vão ver por quê. E nós seguimos, né, nessa exploração, vamos seguindo, o material é lindíssimo, eu não vou mostrar tudo, mas o mais, não é o mais legal, né, mas a gente se surpreende quando termina essa passada e chega no verso da contracapa e olha o que a gente encontra. A imagem, provavelmente de um menino, a gente não sabe, mas pode ser um menino. E vejam aqui, ó. Então, de qualquer lado que eu abrir, né, eu vou ter essa experiência. E da mesma forma, quando chega aqui no menino, eu vou chamar de menino, mas não sei se é, tá? Quando chega aqui, a gente volta, então, ó, volta. Veja que aqui parece até que a forma da borboleta está rindo, ó. Vocês estão vendo? E aí voltam as páginas e, de novo, a gente vai ter experiência, ó. Porém, do ponto de vista do menino. Ou da menina, a gente não sabe, tá? Mas parece que eu li na sinopse do livro que era uma menina e um menino. E aí nós vamos tendo a experiência semelhante àquela, né? Essa aqui eu já mostrei, né? A gente vai ter uma semelhança àquela que nós analisamos com a menina. E vejam que aqui nós vamos ter 2 sobreposições, aqui e aqui, ó. Então, a dela e a dele. Então a gente fica pensando, será que eles estão vendo as mesmas borboletas e enxergando de formas diferentes? Serão borboletas diferentes que cada um observa? E por aí vai. Aí a gente vai descobrindo outras borboletas. Quando chega na fase dele. E se a gente for examinar bem, a gente pode enxergar outras coisas, que parece um monstro, né? Cada um vai pensar uma coisa. E todo o livro vai seguindo essa toada, né? Essa lógica. Olha que massa essa aqui. Essa aqui nós temos o menino, nós temos a menina. Ó, vejam aqui, né? Eles estão bem parecidos. E aqui no meio a gente tem um outro desenho, tá? Um desenho. Isso aqui, o todo, isso aqui é uma borboleta, né? E parece que aqui a gente tem até uma coruja no meio, olha que interessante. Então, por que será que agora os dois estão alinhados? Será que eles são irmãos? Né? Porque aqui eles estão muito parecidos. Então, olha quanta coisa a gente vai especulando, né? Então, assim, ó, este livro eu achei fantástico. Na minha exploração à livraria, eu falei para vocês o nome da livraria, acho que não. A livraria, essa que eu explorei na França, chama-se Chantelivre. Depois eu coloco aqui uma imagem no final para vocês, tá? Então, hoje eu trouxe 2 exemplos de livros-objetos, cada um com a sua forma, cada um com a sua materialidade, e percebam como o leitor, então, amplia as suas possibilidades de interação com esse tipo de material. O livro-objeto, ele está, assim, seria uma fusão entre literatura e arte. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e lembrem-se, pessoal, levem os filhos, os afilhados, os netos a livrarias. Pesquisem quais são as boas livrarias da sua cidade. Aqui em Porto Alegre nós temos algumas bem interessantes. Eu sei que São Paulo tem muitas livrarias legais, inclusive eu conheci uma delas, chamada Miúda, quando eu estive há um tempo atrás em São Paulo. É um dos meus programas favoritos. Toda vez que eu vou para qualquer lugar, eu tento achar a livraria, né? Aquela livraria indicada, e se não for indicada, alguma que eu encontre por acaso.
porque sempre para mim é uma descoberta, né? Quando eu entro numa livraria e descubro alguma coisa, descubro, é óbvio, né? E eu encontro alguma coisa inusitada, como esse livro das borboletas que vocês viram agora. Espero que vocês então tenham curtido a dica de hoje, pessoal, e até o próximo Casa de Leitura.